eu quero que você abra a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, de preferência de papel, porque é mais fácil de você grifar, manusear. Tenho nada contra as Bíblias no celular, nada disso. Mas eu quero que você tenha a sua Bíblia aí, pegue uma caneta, pegue uma régua, e para você anotar, pegue um pedaço de papel, que eu queria que você manuseasse a sua Bíblia. Eu não vou fazer aqui nenhuma citação. Você pode até dizer assim, puxa, mas que pobreza acadêmica. Pobreza acadêmica mesmo. Não vou fazer nenhuma citação de ninguém, a não ser as referências que eu farei do pastor Alex, que ele falou na terça passada. De mim mesmo, nenhuma citação. Vou usar apenas a palavra de Deus. Isso não é um tom de superioridade, não. Isso é só para, intencionalmente, reforçar a ideia de que as nossas posições, as nossas convicções e os nossos posicionamentos precisam necessariamente estar baseados na autoridade da palavra e de mais ninguém. Da palavra e de mais ninguém. Por exemplo, com muito respeito aqui ao pastor Alex, eu fiz algumas anotações da mensagem dele de quarta passada, e ele fez uma definição de jejum. Eu vou ler aqui a definição do meu amigo pastor Alex. O que é jejum? Ele responde, abre aspas, é uma ferramenta para manifestar a devoção e a dependência do cristão para com o Pai. Linda, linda definição, lindíssima, mas carece de base bíblica. Meu querido pastor Alex, o senhor vai ter a oportunidade de rebater. Mas essa definição, eu não sei se é sua, se o senhor que fez essa definição, se o senhor pesquisou em algum lugar, mas eu queria saber assim, na Bíblia, onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que o jejum é uma ferramenta para manifestar a devoção e a dependência do cristão para com o Pai? Simplesmente não está escrito isso na Bíblia. Depois o pastor Alex citou o doutor Martin Lloyd-Jones, um gigante, um camarada que eu admiro profundamente, mas que nesse ponto eu discordo dele. Ele trouxe uma definição gigante também sobre jejum. O jejum não somente deve confinar-se à questão de alimentos sólidos e líquidos. Pelo contrário, o jejum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Existem muitas funções corporais corretas, normais e perfeitamente legítimas, mas que, por razões peculiares e especiais, também devem ser submetidos a controles em determinada circunstância. Isso é jejuar. Lindíssima, lindíssima definição do Dr. Lloyd-Jones, mas cadê a referência bíblica? De onde ele tirou isso da Bíblia? Com todo respeito, todo carinho ao Dr. Lloyd-Jones, é uma bela definição da cabeça dele, da crença dele, e não de um aprofundamento bíblico da palavra de Deus. Bom, eu fiz algumas outras anotações aqui do pastor Alex, mas eu vou deixar isso para lá. Eu vou pegar a Bíblia para a gente discutir e depois, se a gente tiver tempo, a gente volta aqui nessas questões que o pastor Alex levantou, inclusive algumas eu concordei, tá? Só para ele ficar curioso, algumas eu concordei. Meus queridos, vamos lá. Tá preparado aí com a sua Bíblia? Se você está preparado com a sua Bíblia, abra em Marcos, primeiro texto de hoje, Marcos 2, nós vamos ler bastante texto, tá? Prepara a sua Bíblia aí, Marcos 2, 18 a 22. Eu quero começar pelo Antigo Testamento, mas eu vou ler esse texto do Novo Testamento, daqui eu vou para o Antigo Testamento, e depois eu volto para esse texto e o Novo Testamento. Então, a gente vai fazer essa dinâmica. Só para você entender, eu parto de Marcos, vou para o Antigo Testamento, volto para Marcos e o Novo Testamento. Tá bem? Marcos 2, 18 a 22. Eu quero que você preste bastante atenção, não no que eu vou dizer, mas no que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá. Os discípulos de João, que João é esse? João Batista, muito bem. Os discípulos de João Batista e os fariseus
Preste atenção. 2 grupos aqui. Os discípulos de João Batista, judeus, e os fariseus, judeus. Esses 2 grupos se dirigem a Jesus para perguntar sobre um terceiro grupo, que são os discípulos de Jesus. Então, veja que há 3 grupos de discípulos. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e os discípulos de Jesus. 3 grupos aqui. Vou ler de novo o verso 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus também jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Preste atenção na pergunta. Os discípulos de João diziam assim: nós, discípulos de João, jejuamos. Os discípulos dos fariseus também jejuam, mas os discípulos do Senhor Jesus não jejuam. Por que, Jesus, que os teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não jejuam? Ora, Jesus poderia ter dito assim: jejuam sim, vocês é que não sabem. Vocês é que não sabem. Mas Jesus não fez isso, não. Jesus confirmou a tese deles. De fato, eles não jejuam mesmo, não. Preste atenção nisso. Os discípulos de Jesus não jejuam. Olha a resposta de Jesus no verso 19. Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Essa pergunta de Jesus era para confirmar a hipótese deles. Vocês estão certos. Os meus discípulos não jejuam mesmo, não. E não jejuam porque eles são os convidados da festa. E os convidados da festa de casamento não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Jesus faz essa pergunta retórica para eles, mas o próprio Jesus responde ainda no verso 19. Olha aí. Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Olha, eu sou daquela linha, daquela escola, que o pastor Alex também é, da interpretação literal, da inspiração plenária das Escrituras, palavra por palavra inspirada, palavra por palavra poderosa. E a palavra do Senhor é: não podem jejuar. Eu sublinhei isso aqui na minha Bíblia, você pode sublinhar na sua. Não podem jejuar quando? Enquanto o noivo está com eles. Aí, Jesus continua. Mas chegarão dias, verso 20, chegarão dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Eu sei o que você está pensando aí já. Você está se coçando na cadeira para mandar um zap para o pastor Alex para dizer assim: está vendo, pastor Samuel? Haveria os dias em que o noivo seria tirado, isto é, Jesus subiria para o céu, e agora que Jesus está no céu, nós podemos jejuar. Só que não é isso, não. Não é mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, no verso 20, ele não fala em uma época, ele não fala em uma era. Vamos ser bastante criteriosos ao que o texto está dizendo. E a palavra, no grego, reforça ainda mais essa ideia. Chegarão dias. Jesus diz que haveria alguns dias em que o noivo seria tirado. Alguns dias. E que naqueles dias, veja que é bem específico, naqueles dias jejuarão. Que dias são esses? São aqueles 3 dias em que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado, os discípulos ficaram todos tristes, chororôs, frustrados, decepcionados, cabisbaixos, e jejuaram de tristeza. A gente vai falar mais sobre isso depois. Quando Jesus ressuscitou, eu vou citar outros textos aqui, quando Jesus ressuscitou, o que é que ele fez?
ele quebrou o jejum da turma, você vai ver isso. E aí, imediatamente, o jejum foi quebrado. Eles voltaram à festa, à celebração das bodas do Cordeiro. E quando Jesus, então, ressuscita e fica com os discípulos, minutos antes de Jesus subir aos céus, minutos antes da sua ascensão aos céus, ele faz uma promessa que está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. A promessa é a seguinte: portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é ordenança. Aí vem a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção, Jesus prometeu, e eu creio na promessa dele: eis que estou convosco todos os dias. Se Jesus prometeu que está conosco, o noivo está conosco. E se o noivo está conosco, como jejuarão? O próprio Jesus volta no 19, ele diz: enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Isto é, não tem motivo para chorar se nós estamos na presença de Jesus. Preste atenção que aqueles 3 dias houve choro, claro, muito choro, mas depois, alegria, festa. Eu vou voltar a esse ponto. E aí Jesus conta uma parábola. Preste atenção, a parábola que está no verso 21 e 22. Porque essa parábola está no contexto dessa pergunta. Às vezes a gente pega uma parábola e interpreta fora do contexto. Está errado. Está errado. Você tem que interpretar a parábola, aquele dito do Senhor, dentro do contexto revelado. Aí a parábola é a seguinte: dentro dessa conversa, se jejua ou não jejua? Jejua ou não jejua? Pode ou não pode? Fariseu jejua, discípulo de João jejua, mas discípulo de Jesus não jejua. Ah, mas não pode jejuar enquanto o noivo está com ele. Pode ou não pode? Essa pergunta. Aí Jesus conta a parábola. Verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. E ninguém, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. O que é remendo novo? E o que é roupa velha? Todo mundo sabe. O remendo novo é o evangelho, é a nova aliança. E a roupa velha é a velha aliança, é a lei. Aí ele conta outra parábola com o mesmíssimo sentido, verso 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo romperá o recipiente o odre. A minha está recipiente de couro. E se perderão tanto o vinho quanto o odre. Mas se põe vinho novo em odres novos. O que é o vinho novo? O evangelho, a nova aliança. E o que é o odre novo? É o recipiente da nova aliança. E o que é o odre velho? A lei, o Antigo Testamento. Jesus está contrapondo o antigo com o novo. Percebem? Esse acontecimento é um dos mais elucidadores acerca do jejum. E eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero ir lá no Antigo Testamento agora. Volte a sua Bíblia. Gênesis fala de jejum? Não. Gênesis, não há jejum no Gênesis. Tem dízimo no Gênesis, presta atenção. Tem dízimo, tem oração, tem culto, tem tudo isso, tem família, tem casamento, tudo isso tem no Gênesis. Mas jejum não tem, porque jejum é coisa da lei de Moisés, que só surgiu depois. O jejum só aparece na Bíblia em Moisés, em Levíticos 23, Levítico 16. O pastor Alex, meu grande amigo, ele já usou esse texto na semana passada e usou com muita propriedade, acertadamente. E eu quero partir daqui, porque isso aqui é muito especial. Porque faltou uma coisinha só na sua palavra, pastor Alex. O senhor explicou muito bem que o jejum era o dia da expiação, mas faltou uma coisa, faltou o senhor explicar o que é o dia da expiação. E isso faz toda a diferença. Vamos lá. Levítico 16, a partir do verso 29. Gente, eu repito, tá? Eu estou falando assim com muito respeito, muito carinho ao pastor da igreja, que é o pastor Alex. Eu só estou falando isso
porque ele me convidou. Só para ajudar. Eu estou feliz da vida por isso, que ninguém fica assustado, não. Estou feliz por isso. Eu pensei que o senhor já ia me cortar aqui, rapaz. Não, eu estou feliz da vida. Só para quem está com medo saber. Levítico 16, a partir do verso 29. Isso, abra sua Bíblia, por favor. Levítico 16, 29. Isso também será para vós um estatuto perpétuo para os judeus. Aqui é a lei dos judeus. O povo de Israel. No dia 10 do 7º mês, vos humilhareis. A minha tradução, século 21, traduziu como vos humilhareis. A tradução mais fiel ao texto original, foi a que o pastor Alex usou na semana passada, é afligireis as vossas almas. O sentido de afligir a alma é o jejum. Não está escrito aqui claramente jejum, mas é esse o sentido de afligir a alma. Pastor Samuel, como assim? O que tem a ver afligir a alma com jejum? Tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Aliás, vou te mostrar de uma vez, só para você não ficar com essa dúvida aí. Vai lá no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, mas bota o dedo em Levítico, que nós vamos voltar para Levítico, tá? Isaías 58. Vamos lá, irmãos, são muitos textos, não vai dar para examinar todos, mas alguns eu quero examinar. Isaías 58, 3, diz assim, por que jejuamos? Dizem eles. Isaías 58, 3. Por que jejuamos? Dizem eles, e não atentas para isso. Por que afligimos as almas? E tu não sabes. Há uma beleza na poesia hebraica, uma figura de linguagem chamada paralelismo, que pode ser antitético ou sinonímico. No caso aqui é sinonímico, isto é, ele repete a mesma ideia duas vezes. Vários salmos fazem isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele age com bondade e a sua compaixão não tem fim. Isto é, ele repete a mesma ideia, a mesmíssima ideia, duas vezes. É o que acontece aqui. Porque jejuamos e não atentas para isso. Aí ele repete. Porque afligimos as almas, jejuamos, e tu não sabes, tu não atentas. Ele repete a mesma ideia duas vezes. Afligir a alma ou se humilhar, dependendo da sua tradução, é exatamente o sentido de fazer o jejum. Volta lá, vai mais um pouquinho à frente aqui em Jeremias, só para a gente ver mais um exemplo, a gente volta para Levítico. Jeremias 14, versículo 12. Jeremias 14, 12, abriu aí? 11 e 12. Disse mais o Senhor, não intercedas por este povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Opa! O que tem a ver isso aqui com o jejum? O que tem a ver isso aqui com o jejum? Preste atenção. Novamente o paralelismo. Ele diz assim, ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Aí ele faz o paralelismo. Ainda que ofereçam holocaustos, não me agradarei deles. Percebe que jejum está num paralelo com oferecer holocausto? Percebeu isso aqui? O paralelismo aqui entre jejum e holocausto. Agora volta para Levítico 16. O que é que está explícito aqui em Levítico 16? Um dia por ano. Um dia por ano. Depois os judeus aumentaram, começaram a fazer 10, 20, 30, 50 dias por ano, 2 dias por semana. Mas a lei de Deus era uma vez por ano, o povo deveria jejuar. E que dia era esse? Era o dia da expiação. Era o culto que eles ofereceriam a Deus. Do mesmo jeito que havia outros cultos em que eles queimavam holocausto, ofereciam ofertas de cereais, bezerrinhos, cabritinhos, o mais pobre levava uma rolinha, bolos, pães. Isto é, a oferta que eles levavam ao sacerdote no Antigo Testamento, como um sacrifício para Deus, a fim de alcançar
a expiação do seu pecado, isto é, a fim de alcançar a propiciação. Essa é uma palavra difícil, mas é uma palavra muito boa dentro da teologia. Propiciação é alcançar a graça de Deus, aplacar a ira de Deus com o meu pecado e receber o perdão de Deus. Propiciação. Eu vou voltar essa palavra, anota essa palavra que eu vou voltar aí. Aqui em Levítico 16, Moisés, inspirado por Deus, estabelece um dia por ano. Assim será para vosso sacrifício perpétuo. Verso 29. No dia 10 do 7º mês, vos humilhareis, afligireis as vossas almas. Uma referência ao jejum do Yom Kippur. Esse dia, depois chamado de Yom Kippur, era um dia no ano em que o povo judeu jejuava para buscar o perdão de Deus, como culto. Da mesma maneira que eles ofereciam sacrifício de animais, eles também ofereciam sacrifício do jejum. Deus instituiu o jejum aqui. Com todo respeito à definição de quarta passada, com todo respeito à definição de Lloyd Jones, a definição que eu prefiro é essa, a definição da palavra, em que o jejum ele é estabelecido como expiação de pecados. E uma vez por ano, o povo deveria fazer. Vou só continuar o 30, porque nesse dia, veja bem, nesse dia, que dia? O dia do jejum. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para vos purificar. Não tem nada de devoção, de buscar a Deus, nada disso. Era questão de expiação, purificação, perdão de pecados. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor, por meio daquele sacrifício da antiga aliança. Será o sábado de descanso solene para vós, e vos humilhareis, isto é, afligireis as almas, isto é, fareis o jejum, e é um estatuto perpétuo para os judeus. E aí ele fala que o sacerdote, etc. e tal, fará expiação, verso 33, o sacerdote fará expiação pelo lugar santíssimo. Veja bem, dia da expiação. Tá claro? Vamos ver agora, um pouquinho mais à frente, ainda em Levítico, verso 23. Ele repete a mesma ideia, a mesma lei. Levítico 23, versículo 26. Abra aí, por bondade. 23, 26. O Senhor disse a Moisés: o 10º dia desse mês, o 10º dia desse 7º mês, será o dia da... Como é que está na sua versão aí? O dia da expiação. Tereis Assembleia Santa, então vos humilhareis, isto é, afligireis as vossas almas. Uma referência ao jejum do Yom Kippur. Afligireis as vossas almas e apresentareis ao Senhor uma oferta queimada. A oferta não poderia ser comida, a oferta teria que ser queimada. Holocausto, totalmente queimada. Nesse dia não fareis trabalho, porque é o dia da expiação. Dia de fazer, preste atenção no que o texto diz. Dia de fazer expiação por vós, diante do Senhor, vosso Deus. Qual era o propósito do jejum? Segundo a Escritura, fazer expiação de pecados. Da mesma maneira que os outros sacrifícios, os outros tipos de culto prestados no Antigo Testamento. Vamos lá. Ao longo do Antigo Testamento, isso permaneceu. Aconteceu com Davi. Davi, o filhinho dele, morreu. Lembra que o filhinho de Davi, com Batseba, estava à beira da morte. O que Davi fez? Essa história está lá em 2 Samuel 12, 16 a 22. Davi jejuou. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que aquela doença da criança era por causa do pecado dele. Aí ele jejuou para aplacar a ira de Deus, para que Deus fosse propício a ele, que Deus fizesse propiciação a ele, e aí perdoasse o pecado dele e salvasse a vida da criança. Só que a criança morreu. Quando a criança morreu, os servos de Davi ficaram desesperados. Gente, se a criança viva, ele estava daquele jeito, imagina agora que a criança morreu. E começaram a cochichar uns com os outros. Aí ele percebeu, Davi era vivo que só, percebeu, o que aconteceu? A criança morreu?
morreu. Aí Davi levantou, lavou o rosto, lavou a cabeça, mudou a roupa e pediu para servir a janta. Aí eles ficaram apavorados. Ué, se a criança viva de jejum agora que morreu... Aí eu falei, porque ela viva podia pedir o perdão de Deus e Deus me fazer o milagre. Deus não fez, já levou a criança, bola para frente. Percebe que não é moeda de troca, não, mas era o culto do Antigo Testamento, era assim no Antigo Testamento, não é moeda de troca, mas no Antigo Testamento era assim. Mesma coisa Esther, quando mandou proclamar aquele jejum, para quê? Para que Deus perdoasse o pecado do povo e salvasse o povo daquela mortandade, era expiação de culpa. Mesma coisa Neemias, quando Neemias proclama um jejum para buscar o perdão do pecado e a bênção de Deus para a construção, a reconstrução de Jerusalém. A mesma coisa quando Saul promove jejum, e assim milhares de outros exemplos. Milhares eu não sei, mas dezenas, talvez centenas de outros exemplos no Antigo Testamento. Sempre para expressar. Jonas, lembra Jonas lá em Nínive? O rei de Nínive proclamar um jejum, para quê? Para proclamar arrependimento. Preste atenção. O jejum no Antigo Testamento está sempre, pode ver, Daniel, todos, arrependimento pelo pecado seu ou do seu povo, arrependimento, tristeza pelo pecado e busca de perdão, expiação da culpa. Muito bem. Está claro o sentido do Antigo Testamento? Volta agora para o Novo Testamento. Vamos voltar para Marcos, capítulo 2. Por que é que os discípulos de João Batista faziam jejum? Porque eles viviam o Antigo Testamento. João Batista era um profeta do Antigo Testamento no tempo do Novo Testamento. A gente sabe disso. Tanto é que Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. João Batista era um homem do Antigo Testamento vivendo nas páginas do Novo Testamento. Os discípulos de João jejuavam por quê? Porque eles eram da antiga aliança. Os discípulos dos fariseus jejuavam por quê? Porque eles eram da antiga aliança. E por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Porque Jesus, ele veio para satisfazer o sacrifício de uma vez por todas. Ele ofereceu o seu corpo em sacrifício. Ele pagou o preço. Ele foi a oferta. Quando ele foi ao sacrifício da cruz, ele pagou de uma vez por todas. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Quando Jesus morre na cruz, todos os sacrifícios do Antigo Testamento se tornam inócuos, desnecessários, porque tudo aquilo, a gente vai ver, era sombra que apontava para Jesus. Mas agora a realidade é Cristo, nos diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz exatamente isso. Não podem jejuar. Por quê? Porque quem confia na suficiência do sacrifício de Cristo não precisa mais observar o dia da expiação. Como não precisa mais observar o dia do holocausto. Como não precisa mais observar nenhuma daquelas normativas rituais, cultuais, do Antigo Testamento. As normativas morais são diferentes. Eu estou me referindo às rituais, cultuais, que, na verdade, apontavam para Jesus, que, na verdade, era um tipo que apontava para o sacrifício de Jesus depois. O tabernáculo, o templo, o altar, o sacrifício, tudo aquilo apontava para Jesus. Quando Jesus vem, cumpre o sacrifício, não há mais necessidade de coisa alguma nesse sentido. Por isso, Jesus diz assim, não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Porque o noivo, na verdade, ele já cumpriu todas as coisas. Marcos 2, volta lá para Marcos 2, é o texto que a gente lê. Vamos ler mais alguns textos agora do Novo Testamento. E eu estou imaginando aí que você está cheio de pergunta, o zap do pastor Alex deve estar pipocando aí. Mas olha o verso 20 do capítulo 2 de Marcos. Chegarão dias, eu já falei sobre isso, chegarão dias em que o noivo será tirado. Naqueles dias, preste atenção, repito, não são anos, não são séculos, não são eras, não são milênios. Naqueles dias jejuarão.
Vamos ver o que está em João, capítulo 16. Abra lá, por bondade. João, capítulo 16, versículo 20. João, capítulo 16, versículo 20, está escrito assim. Abriu aí? Eu quero que você abra. João, vê se eu estou falando certo. João 16, 20. Em verdade vos digo, Jesus falando aos seus discípulos, às vésperas da sua morte. Preste atenção. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis. Jejum, choro, lamento, cobrir de saco e cinza. Mas o mundo se alegrará. O povo de Deus se entristece e o mundo se alegra. Ficareis tristes, porém, a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Isso foi muito claro. A tristeza da sexta-feira, a tristeza do sábado, se transformou na alegria do domingo, quando o Senhor Jesus ressuscitou. Nesses dias, eles se entristeceram, porque o noivo foi tirado. Só que brevemente se alegraram de novo. Olha o que o Senhor Jesus continua, ele dá um exemplo no verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Em outras palavras, vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes, vão achar que não valeu a pena, Pedro vai querer voltar para pescar. Só que depois que vocês entenderem a alegria do reino, vocês nem vão lembrar mais desses 3 dias, tamanho será o ímpeto de vocês e a alegria. Aí ele conclui no verso 22, olha aqui. Olha aí o 22. Assim também vós agora estáis tristes. Por quê? Porque a véspera dele morrer, ele já estava ali quase sendo preso. Mas eu vos verei de novo. Quando? Quando que ele veria de novo? É quando ele voltar? Não, é quando ele ressuscitasse. Eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará. Quando que ele veria de novo e o coração dele se alegraria? No domingo da ressurreição. Agora preste atenção, sublinha aí o finalzinho do verso 22. E ninguém tirará a vossa alegria. Aleluia, aleluia. Ninguém tirará a nossa alegria, pastor Alex. Ninguém. Ora, se nós somos um povo alegre, porque Jesus prometeu estar conosco, ele venceu a morte, nós temos a esperança cristã, não faz sentido fazer aquele jejum do Antigo Testamento, da tristeza, da busca de perdão dos pecados. Volta para Marcos 2, volta para Marcos 2. Por isso ele diz no verso 19, não podem jejuar, não faz sentido jejuar, não tem lógica jejuar. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Vamos ler rapidamente aqui só os textos paralelos desse aqui. Mateus, já que vocês estão estudando Mateus, volta para Mateus capítulo 9, porque o texto é o mesmo, é sinótico, é paralelo. Mateus 9, abra sua Bíblia, por gentileza. 9, de 14 a 17. Eu nem vou ler todo o texto, porque é muito parecido. Então, os discípulos de João Batista chegaram perguntando, por que nós e os fariseus jejuamos, mas, presta atenção na adversativa, mas nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus não jejuam. Mesma coisa. Jesus responde, pode os convidados para o casamento ficar tristes? Veja que Jesus faz um paralelo entre jejum e tristeza. Tristeza pelo pecado, claro. Jejum e tristeza. Pode ficar triste enquanto o noivo está com eles, mas chegarão os dias, de novo, dias, em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias, jejuarão. Aí ele conta a mesma parábola, do pano novo em vestido velho, do vinho novo em odres velhos. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque essa história está a partir do verso 14, certo? Olha aí para sua Bíblia. Olha aí, 14. O 14 vem depois do 13. Então, olha o 13. Ide, pois, e aprendei o que significa.
Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E então, perceba como Mateus junta uma história com a outra. Imediatamente após o 13, que fala de sacrifício, que Jesus não quer sacrifício, vem a história do jejum e Jesus dizendo que não quer sacrifício. Você está percebendo isso, irmãos? Está na sua Bíblia aí, o 13 e o 14? Lucas capítulo 5, verso 33. Outro texto paralelo. Estou sendo redundante, mas eu falei que a gente ia abrir a Bíblia aqui. Eu tenho até 8h30. Se eu passar um pouquinho, o pastor Alex me dá os descontos do juiz aí. Lucas 5, 33. Mesma coisa, mesmo texto. E disseram-lhe, os discípulos de João jejuavam com frequência, jejuam com frequência, e fazem orações como também dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Não faziam jejum, comendo e bebendo. Jesus respondeu, acaso podem fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Verão dias em que o noivo será tirado. Naqueles dias jejuarão. Aí ele conta novamente a parábola do remendo de pano novo em vestido velho e do vinho novo em odres velhos. Está percebendo, irmãos? Como que o Senhor Jesus trabalha com os fariseus e os discípulos de João e com seus próprios discípulos acerca do jejum? Vamos lá. Eu quero ver um outro texto agora, ainda no Novo Testamento, que talvez esteja aí nas suas perguntas. Lucas 18. Eu falei, deixei claro, preste atenção que eu estou seguindo uma linha de raciocínio. Você está acompanhando minha linha de raciocínio? Antigo Testamento, o jejum para a expiação de pecados. No Novo Testamento, a expiação dos pecados é Jesus. Vamos ver um outro texto que o Senhor Jesus fala sobre jejum e expiação de pecados. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos, deixa eu ver aqui, 9 a 14. 9 a 14. É aquela parábola que o Senhor conta sobre o rico Lázaro, não, o fariseu e o publicano. Achou? Abre aí. Lucas 18, a partir do verso 9. A parábola do fariseu e do publicano. Preste atenção, verso 9. Contou também esta parábola. Veja bem, o contexto da parábola nos ajuda a interpretar a parábola. Para quem Jesus contou essa parábola? Para quem? Está escrito aqui. Para quem que Jesus contou essa parábola? Para alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Isto é, alguém que, pela justiça própria da lei, se achava melhor, superior. Aí ele conta a parábola, no verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, a gente já viu que os fariseus jejuavam. E o outro era um publicano. Publicano era um cobrador de impostos, era uma escória da sociedade, alguém desprezado pelos judeus. O fariseu, verso 11, preste atenção. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano que está aqui. Aí ele fala o que ele fazia. Olha aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Ele faz isso como uma forma de expiação. O jejum para ele era para expiação. O dízimo para ele era para expiação. Se você entrega o dízimo para ser perdoado os seus pecados, você está errado. Não é esse o propósito do dízimo. Para ele era. Aí vai o fariseu, o publicano, perdão, olha o verso 13. Mas o publicano, em pé e de longe, ele nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Preste atenção.
O fariseu achou que ele não precisava do perdão de Jesus, porque ele já fazia tudo direito, ele já era religioso, ele não era como aqueles publicanos, ele era o cara, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele não precisava de perdão. Ele buscava a sua justiça própria, o seu próprio perdão. O publicano não. O publicano não fazia nada. Senhor, eu dependo da graça, pastor Alex, o senhor que gosta do assunto da graça. O publicano disse assim, eu não fiz nada por merecer, eu dependo 100% da graça. Há uma tradução que é melhor do que essa aqui, nesse versículo. Eu não sei como está a sua. A minha, no verso 13, está, tem misericórdia de mim, pecador. Mas há uma outra tradução que é mais fiel ao texto original, que diz, se propício a mim, pecador. Tem alguém aí com essa tradução? Se propício a mim, isto é, faça propiciação por mim. Lembra da propiciação que eu falei lá atrás? Da expiação, da propiciação, isto é, aplacar a ira de Deus, a justiça de Deus, com o sacrifício merecido para o perdão de pecados. O que o publicano pede, tem misericórdia de mim, ficou fraco. A tradução melhor é, se propício a mim, faça propiciação por mim. Ele estava dizendo, Senhor, eu não tenho nada, eu sou miserável, eu não faço nada. Por favor, Senhor, usa de graça comigo, faz propiciação por mim. Aí, o verso 14 diz assim, digo-vos que este publicano desceu justificado para casa. Mas o fariseu, não. Pois todo que se humilhar será exaltado, mas que se exaltar será humilhado. Preste atenção. Qual é o sentido da parábola? É falar de culto, de oração, de levantar a mão, de abaixar a mão, de levantar a cabeça, Não é isso. O cerne da parábola é o perdão de pecados, é ser justificado, é salvação, é expiação, é propiciação. Este publicano foi perdoado porque ele confiou na graça de Deus em Cristo Jesus. Enquanto o fariseu confiou na sua obra de autoexpiação, o jejum. Percebe como Jesus bateu na expiação pelo jejum aqui? Você consegue perceber isso? Vamos para frente. Mateus 4, versículo 2. Deve ter um monte de gente aí querendo falar desse versículo. Porque Jesus, ele foi para o deserto, ele jejuou 40 dias e tal. Capítulo Mateus 4, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Em primeiro lugar, Jesus era judeu. E como judeu, ele não apenas jejuou, ele ofereceu sacrifício, ele foi ao templo, ele ofereceu holocausto. Quando tinha 12 anos, ele cumpriu o ritual dos judeus de sua época. Jesus, ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse, eu não vim para, como é que se diz? Cancelar a lei. Não é isso. Eu vim para cumprir a lei. O cumprimento da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, diz Paulo aos Romanos. Ele veio cumprir a lei, toda a lei. Não foi só o jejum, não. Foi tudo. Ele foi ao sacerdote, ele ofereceu o culto. Ele fez tudo o que a lei de Moisés mandava, Jesus fez. Como um bom judeu, sendo exemplo por nós e cumprindo em nosso lugar. Agora, ainda um detalhe aqui, que esse jejum não foi de sentir fome. Se você observar o texto é claro em dizer que ele sentiu fome depois dos 40 dias, até ali ele não estava com fome. Isto é, ele estava tão focado na oração que ele nem lembrou de comer. Isso é outra coisa. Quando às vezes a gente está tão focado em uma coisa, a gente esquece até da comida. Isso é um jejum involuntário. É um jejum que você nem percebe que está fazendo jejum. Agora, outra coisa é um jejum programado. Esse Jesus não era o caso aqui, tá? Mateus capítulo 6, um pouquinho à frente aí, é o texto que talvez seja o ponto aí do pastor Alex, na exposição do Evangelho de Mateus,
quando ele fala no verso 16 do Sermão da Montanha, ele vai dizer, quando jejuardes, ele está mandando alguém jejuar aqui? Não, irmãos. Ele não está mandando fariseu jejuar. O fariseu já jejuava. O mandamento aqui não era para jejuar. Eles já jejuavam. A orientação de Jesus não é a fazer jejum. E o pastor Alex explicou isso muito bem na semana passada. A orientação aqui era para fazer com a motivação certa. Isto é, não com hipocrisia, não para aparecer para os outros. Nem a oração, nem a esmola e nem o jejum. Não é também que não pode fazer se os outros souberem, estraga. Não é isso. Agora, o que Jesus está orientando é quanto à hipocrisia deles, e não quanto ao jejum propriamente. Sabe por quê? Porque Jesus aqui, ele está falando a um grupo de judeus. E os judeus, eles já faziam isso. Isso não é mandamento para os cristãos fazerem. Espera aí, pastor Samuel, agora não. Agora não. Então quer dizer que o Sermão da Montanha não é o mandamento para os cristãos? Algumas coisas, não. Algumas coisas são para os judeus. Ah, é? Quer ver uma coisa? Vamos lá. No capítulo 5, que é no mesmo contexto do Sermão da Montanha, olha o versículo 23 de Mateus capítulo 5. Olha aí, Sermão da Montanha. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, que oferta era essa, irmãos? Oferta de missões mundiais? Ofertas de missões nacionais? Claro que não. Oferta aqui era bezerro, era ovelha, era holocausto, era oferta do culto do Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo assim, quando você for oferecer o animalzinho como oferta no altar, que altar é esse? É o altar do templo, porque a igreja não tem altar. Isso aqui é o altar do templo. Então, Jesus está orientando no Sermão do Monte. Quando você for no templo de Jerusalém oferecer um animalzinho como oferta e chega lá, você se lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali. Se fosse um envelopinho de dinheiro, ele levava com ele. Mas a oferta ele deixa ali, o animal, o boi, o bezerro, o que for. Deixa ali, vai lá, reconcilia com o teu irmão. Será que Jesus está mandando os cristãos apresentar holocausto de animais, oferta de animais hoje no culto? Alguma igreja oferece oferta de animais hoje no culto? Mas isso está no Sermão do Monte. Ora, da mesma maneira que o verso 23 do capítulo 5 era específico para os judeus, porque o cerne do ensinamento não era a oferta, mas a reconciliação, da mesma forma, o capítulo 6, verso 16, é específico para os judeus, porque não é também sobre jejum, mas sobre hipocrisia. E sobre a hipocrisia, aí sim, sobre essa essência, se aplica inteiramente para nós. Deu para entender, queridos? Eu acho que sim. Com relação eu tenho tantos versículos aqui que não vai dar para ler tudo, mas, por exemplo, vamos mais um pouquinho em Mateus. Mateus 17, 21. Eu preciso ler esse aqui, que esse aqui é sempre muito falado. Eu estou correndo já, pastor Alex, estou correndo, daqui a pouco eu acabo. Mateus 17, 21. Vai anotando aí, gente, vai anotando. Se você observar, mas essa casta de demônio não sai, a não ser com oração e jejum. O pastor Alex já explicou isso semana passada. Esse versículo inteirinho está entre colchetes. Inteirinho entre colchetes. Por quê? Porque eles não estão nos melhores manuscritos, os manuscritos mais antigos. Existem pelo menos 4 famílias de manuscrito. O Códice Sinaítico, o Códice Vaticanus, o Códice Bizantino e o outro que eu esqueci agora. Esqueci, pastor. O Antioquino. Os mais antigos é Sinaítico e Vaticanus. E esses dois aqui, que são os mais antigos, não constam essas expressões e jejum, nem em Mateus 27, 21 e nem em Marcos 8, 3. No verso de Marcos 8, 3, o texto diz, esta caça não sai senão com oração, ponto. Aí a expressão acrescentada pelos escribas é e jejum. Então você não pode fazer uma doutrina com base num texto que, na verdade, é uma variante textual que só aparece nos manuscritos mais recentes, os chamados manuscritos minúsculos, que eram escritos em letras minúsculas, do 5º século para cá. Até o 5º século, os manuscritos eram chamados maiúsculos, eram letras maiúsculas. E
desses maiúsculos, que são os mais antigos, não há essas expressões, essas referências ao jejum. O pastor Alex explicou bem que o jejum ele entra como uma doutrina católica a partir do V século. A penitência, a quaresma, o sacrifício. O católico faz sacrifício todo dia. Ele tem que subir escada de joelho, ele não pode comer carne na sexta-feira. Isso tudo é sacrifício em busca de salvação. E o jejum é resquício desse catolicismo, de buscar expiação pelas obras, coisa do Antigo Testamento. Percebem, queridos? E aí, esses textos de jejum, essas expressões do jejum, foram acrescentadas no V, VI, VII, VIII, IX, X século, por conta da doutrina católica já vigente. Pastor Alex gastou bastante tempo, semana passada, citando as decisões da Igreja, Concílio Vaticano, etc. Eu vou passar por isso aí, tá bom? Deixa eu ver o próximo texto aqui que eu quero falar com vocês. Atos 13, 2 e Atos 14, 23. São os dois textos em que aparecem a palavra jejum no livro de Atos. Também aparece em Atos 10, 30, uma referência a Cornélio, que Cornélio fazia jejum, mas Cornélio era judeu prosélito, isto é, não era de nascimento, mas ele não era salvo, ele queria ser salvo, ele buscava salvação, quer dizer, o jejum não era suficiente para ele. Nos capítulos 13, quando Paulo e Barnabé estão orando ali, nós temos que entender que a igreja está numa fase de transição. O livro de Atos, como uma narrativa, ele nos conta uma transição da igreja. Não significa que aquilo seja normativo para nós. Por exemplo, quando mais à frente o apóstolo Paulo traz Timóteo consigo para a viagem, o que é que Paulo faz com Timóteo? Ele circuncida Timóteo. Ora, circuncidar Timóteo é uma regra para a igreja? Todo jovem seminarista, então, precisa ser circuncidado? Não, aquilo ali foi pontual naquela história de Paulo e Timóteo. Como foi pontual o jejum em Antioquia naquele momento? Porque era uma igreja ainda muito influenciada pelos judeus. A igreja de Antioquia não era gentílica, ela era judaica. Ela faz missões para os gentios, mas ela era 100% judaica. Então, ela trazia os costumes judaicos. Na hora de escolher os pastores, ela lança a mão daquele costume judaico, equivocadamente. Quer ver uma coisa? Quando os apóstolos escolhem o sucessor de Judas, lá em Atos capítulo 2, lembra de Atos capítulo 2? Atos capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, eles escolhem o sucessor de Judas, Matias. Eles oram, eles estabelecem critérios, eles votam, eles fazem tudo bonitinho, e não tem jejum ali. Por quê? Porque aqueles que conviviam mais perto com Jesus não aprenderam a jejuar. Percebem? Em Atos 1, na escolha do sucessor de Judas, Matias, não tem jejum. Em Atos 13 tem, na escolha dos missionários, porque era uma igreja muito judaica. Depois, no desenrolar, você vê algum jejum depois? Não tem, desaparece o costume do jejum na igreja. Aí alguém pode dizer assim, não, mas Paulo jejuava. O pastor Alex até defendeu isso, e com muito carinho, eu quero contrapor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Em nenhum momento Paulo mandou jejuar, irmãos. Não há, nas 13 epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, no Apocalipse, não há nenhuma ordem jejue. Tem várias ordens. Tem ordem para orar, ore. Verbos no imperativo. Para orar, para ofertar, tem. Para cultuar, tem. Para cantar, tem. Para ler Bíblia, tem. Para estudar a Bíblia, tem. Para pregar a Bíblia, tem. Para fazer missões, tem. Tem ordem, tem várias ordens. Mas não tem nenhuma ordem nas epístolas do Novo Testamento para jejuar. Como que Paulo manda tanto orar e não manda jejuar? Como que Paulo, como o pastor Alex citou semana passada, em Efésios capítulo 6, fala da armadura da fé, ele fala do capacete da salvação, a espada do Espírito, orando em todo o tempo, na batalha espiritual, e ele não cita jejum ali. Por que não cita? Por que ele não mandou jejuar ali? Porque o jejum é para buscar expiação de pecados.
E a nossa expiação de pecado já foi feita quando Cristo Jesus morreu na cruz. Se nós hoje, é o meu ponto de vista, praticarmos o jejum, nós estamos escarnecendo do sacrifício de Jesus e dizendo que ele não foi suficiente. Ah, mas Paulo diz que estava em jejum. Vamos ver a referência de Paulo ao jejum. 2 Coríntios, capítulo 6. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 5. Ele faz uma lista de coisinha. Ó, desde o 4. Antes, em tudo, recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulação, em dificuldade, em angústia, em chicoteamento, prisões, tumulto, trabalhos, noites sem dormir, em jejuns. Meus irmãos, está claro que isso aqui não era um jejum religioso, um jejum que Paulo programava, não. Era um jejum involuntário, era um jejum forçado. As circunstâncias e as perseguições forçavam Paulo a ser chicoteado. Você acha que Paulo se chicoteava por um ato religioso? Isso é penitência católica. Chicoteamento, prisão. Ele era preso porque ele queria? Não, ele era preso porque ele era perseguido. Ele fazia jejum, então, porque ele tinha privação da comida. Vamos para frente. 11, 27. 2 Coríntios 11, versículo 27. É a mesma coisa. A mesma coisa. Uma lista de lutas que ele passava. Em trabalho, em cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida. Olha aqui, a século XXI nem traduziu o jejum. Traduziu muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Presta atenção. Olha para mim aqui. Isso aqui é involuntário. Isso aqui não tem sentido religioso. Paulo não... ele disse, estava em muitos trabalhos. Ah, mas o trabalho dele, ele queria trabalhar, certo. Mas não que ele fosse um viciado em trabalho. Ele trabalhava porque era necessário trabalhar, que é preciso. Ele diz assim, em cansaço decorrente do trabalho. Muitas vezes sem dormir. Por que ele ficava sem dormir? Porque ele queria? Não quero dormir. Ou ficava Não, é porque não tinha condições de dormir. Seja emocionais, seja física, seja de viagem, seja logística, seja problemas, fosse perseguições, o que fosse. Ele continua, com fome, com sede. Ninguém passa fome porque quer, porque escolhe passar fome. Em jejum, muitas vezes. Aí alguém diz assim, não, mas olha só, o jejum aqui é diferente de passar fome. Porque fome é uma coisa, jejum é outra. Perfeito, eu concordo. Fome é quando você come e não se satisfaz. Fome é quando você come um pouco e não se satisfaz. Jejum é quando você não come nada. É diferente. Fome é quando você tem comida insuficiente. Jejum é quando você não tem comida nenhuma. É privação. São coisas diferentes. E Paulo não está colocando isso aqui numa lista de deveres religiosos. Ele está falando de uma lista de sofrimento que ele passava por conta das perseguições. Por que ele nunca mandou ninguém jejuar? Por conta do entendimento de que o sacrifício de Cristo é suficiente para nós. Eu estou quase acabando aqui, pastor. Rapaz, tem tanto texto aqui que eu queria ler ainda, mas eu vou ler só aqui Colossenses capítulo 2. Abra agora Colossenses capítulo 2. Eu queria ler a partir do verso 8, mas não vai dar tempo de ler desde o verso 8. Mas vamos do verso 18, Colossenses 2. Depois faz o seguinte, depois você lê o capítulo 2 de Colossenses inteiro. Verso 18, verso 16. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Olha aqui, olha aqui. Qual era o assunto? Os judeus querendo impor jejum para eles. E aí Paulo diz, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa de dias de festa, ou por causa de lua nova, ou por causa de sábado, coisas do Antigo Testamento, coisas da Antiga Aliança. Verso 17, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Aí ele continua dizendo, ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade. Depois você leia com calma esse texto. Agora vai ao verso 23. Na verdade, esses mandamentos, tipo, não toques, não proves, não manuseis, ascetismo, abstinência, essa coisa de ascetismo, de penitência, de abstinência, de sacrifício religioso, Paulo diz, na verdade,
Esses mandamentos têm aparência de sabedoria e falsa devoção. Preste atenção, falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo. Isto é, o corpo que Deus planejou para comer, porque o corpo precisa do alimento, você vai contra a natureza de Deus e é severo com o seu próprio corpo. Não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Sou eu que estou falando, não. Apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu preciso só terminar aqui. Vamos para Lucas agora. Lucas 24. Ô, Jesus, segura essa hora aí para mim, Jesus. Lucas 24. Lucas 24, Lucas 24. Abre aí rapidinho a sua Bíblia, no verso 29. É a história daqueles dois discípulos. Olha bem. Naqueles dias jejuarão. Que dias? Os dias entre a morte e a ressurreição. Então, esses discípulos aqui estavam exatamente naqueles dias. Jesus estava morto, sepultado. Já tinha ressuscitado, eles não sabiam. Eles achavam que ainda estava morto e sepultado. Aí Jesus começa a caminhar com eles não reconhecem Jesus. Eu quero ler o versículo 29. Quando preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção, 29. Quando é que eles reconhecem Jesus? Quando? Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Verso 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou, partindo, o distribuía. Então, olha, quando Jesus dá de comer, Jesus quebra o jejum deles. Preste atenção nisso. Quando Jesus dá o pão para eles, verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Quando? Quando jejuavam? Não. Quando comeram. Quando comeram. Olha agora o verso 34. Eles foram, verso 34, eles vão para Jerusalém e dizem, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho. Preste atenção, preste atenção. E como reconheceram no partir do pão. Quando é que eles reconheceram Jesus? No partir do pão, não foi no jejum. Não foi no jejum. João 21. João 21. Estou quase acabando, pastor Alex. Segura o relógio aí. João 21. João 21. Abre aí, João 21. Pedro estava lá, vou pescar, não sei o quê, traiu Jesus, estava triste, sem graça e tal. Jesus ressuscitou. E aí eles estavam pescando. Jesus aparece na beira da praia, faz a pesca maravilhosa. Aí Pedro pula na água e vai para a praia nadando para ver Jesus. Versículo é de 1 a 14, mas não dá para ler tudo. Vamos ler o 9. Ao desembarcarem, o que é que eles viram Jesus na praia? Viram ali pão e um peixe sobre as brasas. Quando Jesus se manifesta para eles, ele quebra a tristeza, ele quebra o jejum. Eu voltei, vocês ficaram esses 3 dias sem o noivo, mas o noivo está de volta. A festa continua, as bodas do Cordeiro. E ele traz pão e peixe assado. Verso 12. Jesus diz, vinde, comei. Olha aqui, gente. A ordem de Jesus nunca foi jejuem. A ordem de Jesus é, vinde, comei. Preste atenção nisso. Eu te desafio a me mostrar uma palavra de Jesus mandando alguém jejuar. Agora, Jesus está mandando comer. E em vários lugares do Evangelho, Jesus faz isso. Nenhum discípulo ousava perguntar, quem és tu? Verso 13. E aproximou-se Jesus, tomou o pão e deu a eles. E fez o mesmo com o peixe. Jesus quebra o jejum dos 3 dias, depois que ele mesmo foi o sacrifício pelos nossos pecados, de uma vez por todas. E ele restabelece a festa das bodas do Cordeiro. E ele, então, tira o jejum e estabelece uma nova ordenança. Qual é a nova ordenança? A ceia do Senhor. A nova ordenança da igreja não é mais o jejum, é a ceia do Senhor. Tomai e comei. Isso é o meu corpo dado por vós, isso é o meu sangue. O cálice e o pão é dado para comer. E Jesus mandou comer quando? Todas as vezes que o fizerdes em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que coisa interessante, Jesus troca aquele odre velho do jejum
e coloca vinho novo em odres novos. A mensagem do evangelho numa nova aliança, numa nova ordenança, a celebração, a festa da ceia do Senhor, porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Para terminar, último versículo. Tinha outros aqui, mas vou parar. Último. E se alguém pecar? E se eu pecar, tem que fazer jejum de novo? Não. João nos explica, a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, 8 e 9. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, eu tenho uma convicção muito clara, e eu mostrei isso para você, pela palavra de Deus, que o jejum é dispensável, porque o sacrifício Jesus já fez por nós. E mais até do que isso, se eu faço jejum como um sacrifício de Levíticos, porque é a única explicação bíblica essa coisa de ferramenta para piedade, para devoção, isso não tem base bíblica nenhuma. Se eu faço isso, eu corro um risco terrível, perigosíssimo, de estar expondo Cristo novamente ao vitupério, de estar expondo Cristo novamente à ignomínia, de estar expondo Cristo novamente ao sacrifício, de estar desprezando o sacrifício de Cristo como insuficiente. Mas lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15, nós vamos ver que o sacrifício é pleno, cabal, suficiente. Nós fomos perdoados pelo sangue da cruz do Calvário e vivemos na companhia do noivo, celebrando as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor e anunciando a sua morte até que ele venha, e que tantos outros que nos ouvem recebam também esse Cristo, esta expiação, esta propiciação plena, cabal, perfeita, completa, esta salvação poderosa que só o Senhor Jesus nos oferece. Que Deus a todos nos abençoe, em nome de Jesus.